Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de Roma, acordava antes do amanhecer e praticava 5 hábitos que transformaram sua mente. Esses rituais estoicos não eram apenas filosofia abstrata, eram ferramentas práticas de autoconhecimento profundo que ele usava todos os dias para governar um império e, mais importante, para governar a si mesmo. E se eu te dissesse que você pode aplicar exatamente esses mesmos hábitos na sua vida hoje? Não importa se você está lidando com ansiedade, decisões difíceis ou simplesmente quer se conhecer melhor, esses 5 hábitos estoicos vão te dar clareza mental e equilíbrio emocional que você nunca imaginou possível. Neste vídeo, vou te mostrar passo a passo como implementar cada um deles. Se este conteúdo fizer sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais filosofia prática. Vamos ao primeiro hábito. Os estoicos tinham uma prática contraintuitiva. Eles começavam o dia imaginando tudo o que poderia dar errado. Parece pessimismo, mas é exatamente o oposto. Essa técnica se chama premeditatio malorum, a premeditação dos males, e é uma das ferramentas mais poderosas para desenvolver resiliência emocional. Sêneca escrevia: é precisamente nos momentos de segurança que o espírito deve se preparar para as dificuldades. Enquanto a maioria das pessoas evita pensar em problemas, os estoicos faziam o contrário. Eles visualizavam obstáculos, perdas e adversidades antes que acontecessem. E isso não os deixava ansiosos, os deixava preparados. A diferença é sutil, mas transformadora. Quando você antecipa mentalmente uma dificuldade, seu cérebro para de vê-la como uma catástrofe inesperada e começa a tratá-la como um cenário possível. Você tira o poder do medo através da familiarização. Aqui está como aplicar isso na prática. Reserve de 5 a 10 minutos toda manhã, logo ao acordar. Sente-se confortavelmente e faça 3 perguntas simples a si mesmo. Primeira pergunta: o que pode dar errado hoje? Não estou falando de catastrofizar. Estou falando de identificar realisticamente os desafios do seu dia. Aquela reunião difícil, a conversa complicada que você está adiando, o prazo apertado, o trânsito. Visualize essas situações com clareza. Segunda pergunta: como eu reagiria se isso acontecesse? Aqui você mentaliza sua resposta ideal. Se o trânsito te atrasar, como você vai lidar com a frustração? Se a reunião for tensa, que postura você vai adotar? Você está programando sua mente para responder com sabedoria, não com impulso. Terceira pergunta: o que está genuinamente sob meu controle nessas situações? Essa é a essência do estoicismo. Você não controla o trânsito, mas controla como reage a ele. Não controla a opinião dos outros, mas controla suas palavras e atitudes. O resultado dessa prática é extraordinário. Você percebe que a maioria das suas ansiedades vem de cenários que você nunca examinou conscientemente. Quando você os traz à luz, eles perdem o poder. Você para de ser pego de surpresa. Desenvolve o que os estoicos chamavam de tranquilidade inabalável. Não porque nada de ruim acontece, mas porque você já considerou as possibilidades e se preparou internamente. Marco Aurélio praticava isso religiosamente. Ele sabia que governar um império significava enfrentar traições, guerras e crises, mas ao praticar a premeditação matinal, ele transformava o inesperado em esperado. E você pode fazer o mesmo com os desafios da sua vida. Esse primeiro hábito prepara o terreno para o próximo, porque se amanhã é o momento de antecipar, a noite é o momento de refletir. Se amanhã é para preparar a mente, a noite é para examiná-la. E aqui entra o segundo hábito estoico, o diário de autoexame. Não é um diário comum onde você apenas registra eventos. É uma ferramenta cirúrgica de autoconhecimento que os estoicos usavam para dissecar suas próprias reações, decisões e padrões mentais. Sêneca tinha uma rotina noturna rigorosa. Antes de dormir, ele se perguntava: que mal curei hoje? Que vício resisti? Em que aspecto me tornei melhor? Essas perguntas não eram retóricas, eram investigações honestas sobre seu próprio caráter.
Marco Aurélio foi ainda mais longe. Suas Meditações, o livro mais famoso de filosofia estoica, não foram escritas para publicação. Eram anotações privadas, um diário pessoal onde ele confrontava suas próprias falhas, lembrava seus princípios e se mantinha alinhado com seus valores. Ele escrevia para si mesmo como se estivesse conversando com um mentor interno. O poder do diário estoico está em 3 elementos específicos. Primeiro, a honestidade brutal. Você não está escrevendo para impressionar ninguém. Está escrevendo para se conhecer. Quando você mente no diário, está mentindo para a única pessoa que realmente importa, você mesmo. Segundo elemento, o foco nas reações, não nos eventos. Os estoicos não se importavam tanto com o que aconteceu, mas com como responderam ao que aconteceu. Você perdeu a paciência com alguém? Por quê? O que desencadeou essa reação? Que crença ou medo estava por trás dela? Essa é a escavação que gera autoconhecimento real. Terceiro elemento, a identificação de padrões. Quando você escreve diariamente, começa a ver os mesmos gatilhos, as mesmas reações, os mesmos erros se repetindo. E essa percepção é o primeiro passo para a mudança. Você não pode transformar o que não consegue ver. Aqui está o método prático. Reserve 10 a 15 minutos antes de dormir. Pegue um caderno ou abra um documento digital. Faça 3 perguntas ao seu dia. Primeira, quando hoje eu não agi de acordo com meus valores? Seja específico. Identifique o momento, a situação, a reação. Segunda, o que eu poderia ter feito diferente? Não se trata de autopunição, é estratégia. Como você gostaria de ter respondido? Terceira, que lição esse momento me ensina sobre mim mesmo? Aqui está o ouro. Cada falha revela algo sobre seus medos, suas crenças limitantes, seus pontos cegos. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. O diário noturno é como você conquista esse domínio. Palavra por palavra, dia após dia, você mapeia o território da sua própria mente. E quando você conhece esse território, pode começar a habitá-lo com mais sabedoria. Existe um princípio estoico que, se você realmente internalizar, vai eliminar 90% da sua ansiedade. Epicteto o formulou de forma cristalina. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Sob nosso controle estão opinião, impulso, desejo, aversão. Em suma, tudo que é ação nossa. Fora do nosso controle estão o corpo, a propriedade, a reputação, os cargos. Em suma, tudo que não é ação nossa. Parece simples, mas a maioria das pessoas passa a vida inteira sofrendo por coisas que nunca estiveram sob seu controle. Você se preocupa com o que os outros pensam de você, com o resultado de uma entrevista, com o clima no dia do seu evento, com a resposta de alguém à sua mensagem. E todo esse sofrimento é desnecessário, porque você está tentando controlar o incontrolável. A dicotomia de controle é o terceiro hábito estoico, e praticá-la diariamente muda radicalmente sua relação com a realidade. Não é conformismo, não é passividade. É clareza estratégica sobre onde investir sua energia mental. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ele governava um império, lidava com guerras, pragas e conspirações. Mas ele sabia que sua única verdadeira jurisdição era sobre seus próprios pensamentos e ações. Aqui está como transformar isso em prática diária. Toda vez que você sentir ansiedade, frustração ou preocupação, pause e faça uma pergunta devastadoramente simples: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, e na maioria das vezes será não, você tem apenas uma opção racional: aceitar. Não aceitar com resignação amarga, mas com compreensão filosófica de que resistir ao que não está sob seu controle é desperdiçar sua paz mental. Se a resposta for sim, então você tem outra pergunta: o que especificamente posso fazer agora sobre isso? E então você age, sem drama, sem ruminação. Ação direcionada.
Vamos aplicar isso a situações reais. Você está preocupado com uma apresentação importante. O que está sob seu controle? Sua preparação, seu ensaio, seu sono na noite anterior, sua postura e respiração durante a apresentação. O que não está? A reação da plateia, a opinião do chefe, o resultado final. Fatores técnicos imprevistos. Você investe 100% da sua energia no que controla e 0% no que não controla. Parece óbvio, mas observe sua mente hoje. Quantos por cento da sua energia mental estão sendo desperdiçados em preocupações sobre coisas fora do seu controle? Os estoicos praticavam essa distinção obsessivamente. Eles treinavam suas mentes como atletas treinam seus corpos, repetindo o exercício até que se tornasse automático. E você pode fazer o mesmo. Crie um gatilho mental. Sempre que sentir tensão, pergunte: controle ou não controle? Essa pergunta simples se torna um bisturi que corta através da névoa emocional e revela a verdade. Os estoicos tinham uma prática que parece estranha à primeira vista, mas é profundamente libertadora. Eles se imaginavam do ponto de vista do universo. Marco Aurélio chamava isso de visão de cima, olhar para sua vida como se você estivesse observando a Terra de uma distância astronômica. Ele escrevia: observe do alto. Veja as grandes reuniões, os exércitos, as fazendas, os casamentos e divórcios, os nascimentos e mortes, os tribunais barulhentos, as terras desertas, as diversas nações bárbaras, as festas, os lamentos, os mercados, toda essa mistura e ordem harmoniosa de opostos. Por que fazer isso? Porque a maioria dos seus problemas só existe na escala em que você os observa. Quando você amplia a perspectiva, eles não desaparecem, mas revelam sua verdadeira proporção. E muitas vezes, essa proporção é minúscula. Você está obcecado com um comentário crítico nas redes sociais, com uma discussão no trabalho, com uma rejeição. Essas coisas parecem enormes quando você está mergulhado nelas. Mas quando você pratica a perspectiva cósmica, algo muda. Você percebe que daqui a 100 anos ninguém vai lembrar desse momento. Daqui a 1000 anos, a própria civilização pode ser diferente. Daqui a bilhões de anos, o Sol vai engolir a Terra. Isso não é niilismo, é exatamente o oposto, é liberação. Quando você entende a escala real da existência, para de desperdiçar sua vida com trivialidades. Você ganha clareza sobre o que realmente importa. Aqui está o exercício prático. Uma vez por semana, encontre um momento de silêncio. Feche os olhos e comece a ampliar mentalmente sua perspectiva. Primeiro, veja-se no cômodo onde está. Depois, amplie para ver o prédio. Depois, a cidade. Depois, o país. Depois, o continente. Depois, o planeta flutuando no espaço. Depois, o sistema solar. Depois, a galáxia com seus bilhões de estrelas. Depois, o universo observável com seus trilhões de galáxias. Agora, mantenha essa perspectiva e pense no problema que está consumindo sua mente. Ele ainda parece tão grande, tão urgente, tão definitivo. Os estoicos não faziam isso para se sentirem insignificantes. Faziam para se sentirem livres, livres da tirania das pequenas preocupações, livres da ilusão de que seus dramas pessoais são o centro do universo. Sêneca dizia: toda a vida não passa de um ponto no tempo. Essa consciência não te paralisa, te energiza, porque se o tempo é curto e o universo é vasto, então cada momento que você desperdiça com ansiedade desnecessária é um momento roubado da única coisa que você realmente tem: sua existência consciente aqui e agora. A perspectiva cósmica não diminui sua vida. Ela revela o que realmente vale a pena na sua vida. O quinto e último hábito estoico é talvez o mais poderoso: contemplar diariamente a impermanência de todas as coisas. Os estoicos chamavam isso de memento mori, lembrar que você vai morrer. Mas não era mórbido, era vivificante. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs: quando você acorda, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais.
Mas ele também escrevia: pense frequentemente na rapidez com que as coisas passam e desaparecem, tanto as coisas que existem quanto as que são produzidas, pois a substância é como um rio em fluxo perpétuo. Tudo está em movimento, tudo está mudando. Você, as pessoas que ama, seus problemas, suas conquistas, nada é permanente. E quando você realmente absorve essa verdade, duas coisas acontecem. Primeira, você para de se apegar tão desesperadamente. Você segura as coisas boas com mais leveza, sabendo que elas vão passar. E isso, paradoxalmente, permite que você as aprecie mais intensamente enquanto elas estão aqui. Segunda, você para de temer tanto as coisas ruins, porque você sabe que elas também são temporárias. Aquela dor que parece insuportável vai passar. Aquele fracasso que parece definitivo é apenas um momento numa sequência infinita de momentos. Sêneca praticava um exercício radical. Ele imaginava a morte das pessoas que amava, não por crueldade, mas por gratidão. Ele escrevia: beije seu filho e diga a si mesmo: amanhã você pode morrer. Abrace seu amigo e pense: talvez nunca mais nos vejamos. Isso não criava tristeza, criava presença, criava apreciação, criava amor mais profundo. Aqui está como praticar isso. Toda noite, antes de dormir, faça uma reflexão simples. Hoje pode ter sido meu último dia. Não como pensamento depressivo, mas como pergunta investigativa. Se hoje fosse seu último dia, você teria vivido bem? Teria dito o que precisava dizer? Teria feito o que realmente importa? E pela manhã, ao acordar, pense: esse dia é um presente. Não estava garantido. Muitas pessoas que dormiram ontem não acordaram hoje. Essa consciência transforma dias comuns em oportunidades preciosas. Os estoicos também contemplavam a impermanência dos objetos. Epicteto ensinava: quando você pega uma xícara, lembre-se de que ela pode quebrar. Quando você possui algo, lembre-se de que pode perdê-lo. Não para viver com medo, mas para viver sem ilusões. A impermanência não é o inimigo. A ilusão de permanência é. Quando você aceita que tudo flui, que tudo muda, que tudo termina, você finalmente começa a viver de verdade. Porque você para de adiar, para de esperar, para de desperdiçar. Você vive agora, com intensidade, com gratidão, com consciência. Esses 5 hábitos estoicos não são teoria abstrata. São ferramentas práticas que filósofos usaram há 2000 anos para navegar guerras, perdas, traições e todas as turbulências da existência humana. E eles funcionam hoje exatamente como funcionavam então, porque a natureza humana não mudou. A premeditação matinal prepara sua mente. O diário noturno refina sua consciência. A dicotomia de controle elimina a ansiedade desnecessária. A perspectiva cósmica liberta você de trivialidades. E a contemplação da impermanência te ensina a viver intensamente. Você não precisa implementar tudo de uma vez. Escolha um hábito. Pratique por 30 dias. Observe as mudanças. Depois adicione outro. Construa gradualmente sua fortaleza interior. Os estoicos acreditavam que filosofia não é algo que você estuda, é algo que você vive. Então não deixe esse conhecimento morrer como informação passiva. Transforme-o em prática diária. Seu autoconhecimento profundo começa agora, não amanhã. Agora. Recapitulando: premeditação matinal, diário noturno, dicotomia de controle, perspectiva cósmica e contemplação da impermanência. 5 hábitos. Uma transformação. Aqui está meu desafio. Escolha um desses hábitos e comece hoje. Não amanhã. Hoje. Se este vídeo ressoou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. A jornada do autoconhecimento não tem linha de chegada, mas cada passo consciente te aproxima de quem você realmente é. Até o próximo vídeo.